irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar agora, Levítico capítulo 7, só aquele pedacinho que fala sobre a proibição de se comer gordura e de comer sangue. Nós vamos tratar isso lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, tudo bem? Então vamos começar aqui, né? Não comer a gordura dos sacrifícios. Por que eu coloquei isso aqui? Porque nós vamos observar o que acontece desde o início. Veja bem, eu coloquei aqui Gênesis 4, verso 4, onde Abel, está escrito assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Então, a primeira vez que aparece a expressão de oferecer a gordura do animal em sacrifício é com Abel, que é a qual Deus se agradou de Abel e da sua oferta, não é assim? Agora, aqui em Levítico 3,16, vai dizer o seguinte, ó. E o sacerdote queimará tudo isso, e aí lá está relatado anteriormente, sobre o altar. É manjar de oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. E aí fala assim, estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue nenhum, jamais comereis. Então, a palavra moradas aqui é moshav. Ela está relacionada com assento, reunião, não só habitação como casa, mas a própria reunião, né, que eles faziam, não era para comer gordura, a gordura do sacrifício. Isso vai ficar mais claro aqui em Levítico 7. Vai dizer o seguinte, ó, no verso 23. Fala aos filhos de Israel dizendo, não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura, aí você fica assim, né? Quem gosta de churrasco aí fica perturbadinho. Fala assim, a gordura do animal que morre por si mesmo e do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor a oferta queimada, será eliminada do povo. Ainda aqui, né, a gente vai chegar no verso 26, mas a gente trata ele aqui, porque vai falar acerca do sangue. Então deu para entender aí, que a primeira vez que eu li, deu a sensação assim que não era para comer gordura de maneira alguma, como se fosse tratado do mesmo jeito que o sangue. Mas quando a gente vai ler acerca das... Aqui a primeira vez fala sobre Abel, Gênesis 4. Levítico 3 e 7 está falando sobre as ofertas pacíficas, da qual o ofertante, né, lembra dos 5 tipos de oferta. O holocausto, a oferta era totalmente queimada, somente o couro era retirado para o sacerdote, mas o animal era todo queimado, ninguém comia. Nas ofertas de cereais e nas ofertas pela culpa e pelo pecado, o sacerdote tirava uma porção em memorial ao Senhor e a outra parte ele comia. Então eram 3 tipos de oferta que o sacerdote comia. O único tipo de oferta em que o ofertante poderia comer são as ofertas pacíficas, as ofertas de pacificação, ofertas de paz. Esse tipo de oferta, por isso que tem uma orientação bem clara, porque o sacerdote sabia que não era para comer gordura, a gordura do sacrifício, né? Agora, o povo precisava de uma instrução mais clara acerca disso, por isso você tem esses 2 relatos aqui. Só que tem um detalhe, o sacerdote também não comeria gordura, tá? Por que ele não comeria? Porque o Senhor fala aqui, proibindo tanto o povo de comer a gordura do sacrifício, quando eles fossem comer na oferta pacífica, mas o sacerdote também tinha que esperar. Então, quando fosse uma oferta ali, por exemplo, uma oferta relacionada pelo pecado, oferta pela culpa, por exemplo, a gordura tinha que ser totalmente queimada e aí eles poderiam comer somente da carne, mas não da gordura. Toda a gordura é do Senhor. Então, nós vamos ver o que acontece aqui, ó. Uma parte do pecado dos filhos do sacerdote Eli, que é Hofni e Finéias, o nome deles, né? É estranho o nome desses 2 meninos, porque o sacerdote Eli, Hofni significa o quê? Pugilista. Mas pugilista é o quê? Boxeador? Não tinha isso na época, né? Mas vamos lá, é por causa do significado do nome dele. Isso vem de Hofen, que significa mãos cheias, e palma da mão. Então, essa palavra Hofni está relacionada com essa palavra Hofen. Agora, mão cheia e palma da mão tem muito a ver com o pecado que eles cometeram aqui.
Já o outro, Finéias, significa boca de bronze. Mas quando você vai pegar a raiz da palavra, né? O que está relacionado aqui? A palavra significa boca, não é boca de bronze, é boca de serpente ou boca de cobra. Eu fiquei pensando, como é que o sacerdote dá esse tipo de nome para os seus filhos, né? Mas tudo bem, a gente vê a consequência desses dois filhos bagunceiros, né? O que vai acontecer aqui? Eu vou ler o trechinho que fala aqui, ó, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, para você não anotar errado, do verso 12 ao 17 e também o verso 22. Eu só coloquei o verso 22 para complementar o pecado deles, né, que não era só isso que eu vou mostrar aqui relacionado a isso, mas está ligado com isso principalmente, tá? Então fala assim, olha, eu vou ler o verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes, que são esses dois, Hofni e Finéias, era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, ou seja, os servos deles vinham, já amando deles, estando cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, metiam na caldeira ou na panela, ou no tacho ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Nesse tempo de Samuel, o tabernáculo estava em Siló. Também antes de se queimar a gordura, olha aí para você ver o grande problema. Antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. A um deles aqui. E aí, fala assim, porque dá essa carne, né, para queimar, assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime primeiro a gordura e depois tomará quanto quiseres. Então lhes dizia, não, hás porém de me dar agora, senão tomarei a força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, aí você já vê que o nome de Hofni, que está relacionado com, deixa eu ver o nome dele aqui, mãos cheias ou palma da mão, está relacionado, eu me lembrei disso, né? Mão cheia, quer dizer, ir lá e encher a mão de comida, né? Mas ainda você tem no verso 22, que é esse aqui, ó, 1 Samuel 2:22, que diz o seguinte, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo o quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ainda eram adúlteros, né? Esses homens aqui eram terríveis, literalmente terríveis. Filhos de Belial é o que Deus chama eles, né? Filho do capeta, falar assim fica mais fácil para você entender. Mas vamos lá. Entendeu o esqueminha da gordura? Né? Agora a gente vai passar para a questão do sangue, que é ainda um pouco mais séria, mais grave, apesar que aqui o comer a gordura do sacrifício era muito grande esse pecado, como você viu escrito aqui, né? Esse detalhe eu não posso deixar passar batido, que fala assim, olha, no verso 17, né? Fala assim, era muito grande o pecado deles. Então, não é um pecado qualquer, não é um pecado que está ali entre um pecado pequeno, um pecado médio, porque existe o pecado pequeno e o pecado médio. Em qual sentido? A punição é menor. Você determina o grau do pecado em relação à punição. Alguns pecados é pena de morte. Esses dois aqui, por exemplo, vão morrer por causa disso aqui, tá bom? Vamos lá. E aí, nós lemos, quando a gente leu aqui, 3:17, fala assim, estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, nas vossas moradas ou nas vossas reuniões, lembra que eu falei? Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. O sangue não é só relacionado ao sacrifício. Nós vamos ver que a listagem de versos que fala sobre a proibição de comer sangue, ela é enorme no Antigo Testamento. Aí alguém vai dizer, mas nós estamos no Novo Testamento, é sempre assim. Beleza, então a gente vai também para o Novo Testamento. Mas então antes, vamos dar uma conferida aqui. A primeira vez que se fala sobre proibição de comer sangue está aqui em Noé. Carne, porém, Gênesis 9, verso 4.
Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue e o sangue da vossa vida. De todo animal requererei. E aí vai falar outras coisas, né? Só que aí o que Deus está falando é o seguinte, ó, eu vou ler o verso 3º antes. Olha o que Deus fala. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Tudo vos dei, como vos dei a erva verde, Deus já tinha falado isso com Adão lá, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isso é, com o seu sangue, não comereis. Então, ele não deveria comer sangue. Poderia comer carne, mas sem sangue. Ou seja, precisava sangrar o animal, ok? Só para ficar mais fácil para você entender. Quando a gente chega aqui em Levítico 3,16, a gente já leu, né? O sacerdote queimará tudo, etc e tal. E ele fala, toda oferta, toda gordura será do Senhor. Aqui, ó, você pode colocar o verso 17. Deixa eu colocar, para a gente não esquecer. Porque o 16 está falando só da gordura. Então, vou corrigir aqui, 17, tá? Que é onde vai falar, sangue nenhum comereis, que é o verso que a gente está agora. Levíticos 7, 26 e 27. Esses dois aqui falam das ofertas pacíficas. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de ave, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Veja que Deus está falando dessas coisas e ele está tratando isso aqui muito sério, né? Agora, a gente vai para Levítico 17. Aqui é repetições dessa proibição de comer sangue. Levítico 17, verso 10 ao 14 diz: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinem entre vocês, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e eliminarei do seu povo. Olha, Deus ele está falando aqui que vai ser eliminado, mas ele fala, eu mesmo vou tratar com ele, né? Aí ele fala, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar animal ou ave que se come, derramará, e Deus explica como que deve sangrar, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, ou seja, derrama na terra e joga fora, não come. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não, aí ele explica por quê, ele fala, por isso que eu estou falando aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Aí a gente já vi que Deus chega aqui nesse Levítico 17, ele fala de uma maneira bem mais tensa, né? Ele fala, eu vou me voltar contra esse homem e eu vou eliminar ele do meio do povo. Quando a gente vai para Levítico 19, verso 26, o Senhor fala, não comereis coisa alguma com sangue. Aí ele fala, não agorareis, nem adivinhareis, etc e tal. Mas aí, essa primeira parte do verso, você precisa entender que Levítico tem várias leis assim, né? Tem versículos que ele fala de 3 ou 4 assuntos totalmente diferentes no mesmo verso. Você vê que ele fala de agorar, de adivinhar, fala de comer sangue, e aí vai falar um monte de coisa. E aí, mas ele fala, ele repete, né? Não comereis sangue, coisa alguma com sangue, ponto. Deuteronômio 12, versos 16, verso 23 ao 28, fala assim, tão somente o sangue não comerás, sobre a terra derramará como água. Então, é o procedimento de sangrar o animal. Agora, no verso 23 ao 28, somente empenha-se em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não comerás na terra, o derramarás como água. Não comerás para que te bem suceda. Aqui já tem uma questão relacionada a pessoa ser abençoada ou não. Lembra que Deus já tinha falado, eu vou ir contra essa pessoa, eu vou eliminar ele do meio do povo. Aqui ele já fala de ser bem sucedido ou não.
né? Ele fala, não comerás para que te bem suceda a ti e aos teus filhos depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Evidentemente, a consequência toda a consequência, vou dar um exemplo, financeira, por exemplo, né, de danos, ela vai afetar a sua prole, né, os seus filhos, seus netos, etc. Porém, tomarás o que houver consagrado daquilo que te pertence, as tuas ofertas votivas, que é de votos, e virá ao lugar que o Senhor escolher, e oferecerás o teu holocausto, a carne e o sangue, sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Lembra disso aqui? A oferta votiva de voto são ofertas pacíficas. Esse tipo de lei está falando para o povo, porque o sacerdote sabia isso aqui, é óbvio que ele tinha que saber disso. Guarda e cumpre todas essas palavras que te ordeno para que bem suceda a ti e aos teus filhos depois de ti para sempre. Quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Então, fica aqui ao mesmo tempo, né? Aqui fica a promessa, eu vou me levantar contra esse homem. Aqui fica a bênção e a maldição. Ele fala, ó, para que te bem suceda ou não, né? Deuteronômio 15, verso 23. Somente o seu sangue não comerás, sobre a terra derramarás como água. É uma repetição, né, do verso que a gente já tinha lido aqui já. Agora, o que acontece aqui? Então, todos esses aqui são repetições dessas proibições que a gente já tinha lido anteriormente. Agora, aqui vai acontecer um evento seguinte, ó. Israel estava pecando, 1 Samuel 14, 33, Israel peca sob o comando de Saul, acontece esse evento aqui, ó. Disto informaram a Saul, dizendo, eis que o povo peca contra o Senhor, comendo sangue. O povo de Israel estava comendo sangue. Disse ele, procedestes aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra, ele vai fazer o primeiro altar ao Senhor, né? E aí, o grande problema, que o verso 32 eu não coloquei aqui, pode colocar o 32 também, fala assim, que o povo tinha matado bezerros e bois e os comeram com sangue. Aí avisaram Saul, o povo está comendo com sangue, né? Aí ele fala, ai meu Deus do céu, vocês estão fazendo, né? Vocês estão fazendo coisa errada. E aí ele faz um altar, faz um sacrifício para que o Senhor não se levantasse rapidamente contra o povo ali. Mas logo à frente Saul vai fazer uma besteira no próximo capítulo aqui, onde Samuel ele vai de novo fazer sacrifício e Samuel fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Era para esperar Samuel, né? Ezequiel, também de novo Israel vai cometer esse mesmo pecado e não é por falta de aviso, tá vendo? Quantas repetições tiveram, né? E aí diz assim, Ezequiel 33, 25, dize-lhe, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue, ou seja, vocês estão matando pessoas também. Por acaso, a vez de possuir a terra? Então Deus está questionando, fala assim, uai, vocês estão... Uai, ele não falou que ele não é mineiro, mas aí ele falou assim, vocês estão comendo carne com sangue, vocês estão fazendo um monte de coisa errada, estão olhando para ídolos, né? Estava em idolatria, estão assassinando pessoas e querem possuir a terra? Como assim, né? Então, de fato. Agora, como fica essa questão aqui no Novo Testamento? Lembrando que o Novo Testamento não fala nada sobre isso aqui, uma vez que não há mais sacrifício para quebrar isso aqui, mas a grande questão aqui não está relacionada só a sacrifício, está relacionada com a comida de modo geral, né? Então nós vamos aqui no Novo Testamento, o primeiro concílio da igreja, inclusive ele resolve muitas questões, e aí deixa eu chamar a atenção para você para um detalhe. No Novo Testamento, quando fala do sangue, esse evento ele é chamado no grego de dogma, tá? E você vai encontrar esse dogma em Atos 16, verso 4. Não vai estar escrito dogma no português, vai estar escrito decretos, vai estar escrito, por exemplo, lei. Dificilmente vai estar lei, né? Vai estar escrito assim,
decisões, tá? Então, aqui em Atos 16:4, deixa eu ler esse verso. Fala assim: ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que observassem as decisões, essa palavra decisões é dogma, tá? Decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Quando que esse dogma foi estabelecido? Eu estou falando isso aqui porque muita gente às vezes não entende essa palavra. A palavra dogma está relacionada com o quê? Decretos, decisões, doutrina, lei, tá? Então, esse dogma que foi entregue aos irmãos aqui em Atos 4, que foi passado de cidade em cidade, ele foi estabelecido aqui em Atos 15, verso 20, que foi o primeiro concílio, tá? O primeiro concílio da igreja, ele não foi em Roma. Esse é um detalhe importante. A igreja não nasceu em Roma, ela nasceu em Jerusalém. Então, a igreja, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, porque Jesus mesmo fala, começar onde? Em Jerusalém, né? Aí ele fala Judéia, Samaria e confins da terra. Então a primeira igreja ela não foi em Roma, a primeira igreja foi em Jerusalém, depois nas regiões da Judéia, depois em Samaria, depois nas regiões circunvizinhas que são Síria, né? E todas aquelas regiões circunvizinhas até chegar em Roma, né? E aí você vê isso pelas mãos do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo diz: eu não entrei em lugares onde o evangelho já estava estabelecido. Então, quando ele vai fundar uma igreja, é onde alguém não tinha fundado ainda. Isso significa que não foi Pedro que fundou a igreja de Roma, mas foi Paulo que fez isso. Tá certo? Você vai observar que ele escreve a carta aos Romanos e ele escreve assim para todas as igrejas que ele fundou. A gente tem algumas cartas. A gente não tem, por exemplo, a carta aos Laodicenses, mas a carta de Colossenses cita a carta de Paulo aos Laodicenses, né? Então, só estou dando um exemplo disso. Então, o primeiro concílio da igreja é na primeira igreja que tinha em Jerusalém, Atos 15, verso 20. Grandes conflitos aconteciam ali porque muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. Eram do judaísmo, né? Ou eram judeus, ou eram gentios, prosélitos que haviam convertido ao judaísmo, agora eles estavam se convertendo a Cristo, ao cristianismo. E aí, o que estava acontecendo? Um dos grandes problemas que aconteceu foi lá em Atos 6, né? Por exemplo, em Atos 6, as viúvas hebreias estavam sendo assistidas, então elas estavam recebendo mantimento, mas as viúvas helenistas ou as viúvas gregas, né? Elas não estavam sendo tão bem assistidas assim. Por isso foi necessário levantar os diáconos. Só para você ver como é que começou aí a igreja lá em Jerusalém. E lógico, né? Você lembra do dia de Pentecostes e tudo mais. Mas vamos continuar. Primeiro concílio da igreja de Jerusalém, Atos 15, verso 20, diz assim. Estava tendo aqui, só para você entender o contexto, o grande conflito é que Paulo saiu pregando para os gentios. Muitos converteram e Paulo falava, olha, vocês não estão debaixo do jugo da lei, vocês não estão debaixo da lei, vocês não precisam fazer nenhum tipo de obras da lei, porque Cristo é o Cordeiro, Cristo é todo esse ritual que tinha em volta do tabernáculo, de sacrifícios, etc e tal, isso foi cumprido em Cristo. Então vocês não precisam, vocês não estão debaixo da lei. Só que os fariseus, alguns fariseus haviam se convertido, mas ainda eram bem ranzinzas, eles estavam, não, o povo tem que se circuncidar. E Paulo falando, eles não tem que se circuncidar. Você vai ver isso em Gálatas, por exemplo, né? E aí aquela briga ficou entre Paulo e Barnabé e esses fariseus que foram lá denunciar Paulo. Chega lá no concílio, o Espírito Santo vai dirigir quem? Os apóstolos e presbíteros. Quem participava de concílio? Apóstolos e presbíteros. Decisões permanentes da igreja são tomadas pela liderança da igreja, presbíteros, né, e apóstolos que estavam ali, mas não sem ser guiados pelo Espírito Santo. Então diz assim, Tiago vai falar, né? Verso 19, 15, eu vou ler o verso 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas,
da carne de animais sufocados, porque o sangue ia ficar preso no animal sufocado, e do sangue, ok? E aí, você vai ver aqui em Atos 15, 28, eu vou ler o verso 30, né? Aliás, 28. Vamos lá. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais ou necessárias. Que vos abstenhais ou abre mão, né, das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, essa decisão que foi estabelecida aqui em Jerusalém e que foi lida, né, para os irmãos lá em Antioquia, ela vai ser chamada de dogma, de decisão, decreto, uma lei, uma doutrina, né, que vai ser prontamente aceita também no Novo Testamento. Portanto, conclusão: não comer sangue no Antigo Testamento e não comer sangue no Novo Testamento. Ok? Aí você diz para mim assim, mas eu não sabia, eu comi até hoje. Então para, é simples, né? Animais sufocados, também não. Não é isso, estou falando do Novo Testamento, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tentei explicar tintim por tintim para não deixar nada batido. Pode ser, né? Alguma coisa passou batido, mas acredito que não, tá? Eu espero que você tenha gostado. Peço que você compartilhe esse e outros vídeos também com outros irmãos, para que outros irmãos possam ser abençoados. E principalmente peço que você ore por nós. Vou deixar o quadro livre para você tirar aquele print, fazer suas anotações e poder guardar isso no coração, abençoar outros irmãos aí com o estudo bíblico também, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo estudo, se Deus quiser.